Olá, meus alunos queridos, minhas alunas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniela Soares, faço parte da equipe de Direito Civil aqui do Damásio, sou advogada, professora em cursos de graduação e pós-graduação, sou mestre e doutoranda em Direito Civil pela PUC. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que é muito cobrado aí na sua prova, o livro 3 da parte especial do Código Civil, que trata do direito das coisas. Você já deve ter percebido que o direito das coisas, ele é muito cobrado na sua prova e vem sendo cobrado cada vez mais. Tudo bem? Hoje eu escolhi conversar com vocês sobre o início do livro de Direito das Coisas, aquela parte em que a gente analisa o que é a posse, quais são as qualificações da posse, porque a gente precisa sempre iniciar o estudo do direito das coisas pelo Instituto da Posse, que é extremamente importante. Peço já desculpas pela minha voz, estou extremamente resfriada hoje, mas não poderia deixar de estar aqui com vocês, então peço calma aí com a minha voz horrível, mas vai dar tudo certo ao final. O direito das coisas, ele é subdividido em dois grandes institutos, que é a posse e a propriedade. Então, a gente precisa entender qual é a diferença entre posse e propriedade, e eu escolhi depois conversar com vocês sobre um outro instituto que é, eu acho que o mais cobrado em relação ao direito das coisas, ele é o mais cobrado, arrisco até dizer que é um dos institutos mais cobrados de direito civil, de todo o Código Civil, que é o uso capião. Vou conversar com vocês também sobre o uso capião, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa aula, porque nós temos apenas 3 blocos de 25 minutos, às vezes eu passo um pouquinho para encerrar um assunto, então nosso tempo é super curto, tá bom? Deixei aqui o meu Instagram, se vocês precisarem de qualquer coisa, pode me mandar mensagem, professor, estou com dúvida, pode mandar mensagem que eu esclareço, que a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá, olha só. Aqui, e fiquem tranquilos que esse material será disponibilizado para vocês. Eu dividi aqui o livro do Direito das Coisas para que vocês entendam a sistemática desse livro, tá? Veja, nem todos os institutos eu incluí aqui. Ainda temos condomínio, multipropriedade, temos direito de vizinhança, que não está aqui. Mas, para vocês entenderem a sistemática, né, a principal sistemática, esse é o desenho. Então vejam, o direito das coisas, gente, que como eu já falei para vocês, se inicia lá no livro 3, no artigo 1196, é o ramo do direito que regula o poder do homem sobre as coisas materiais, ou seja, regula o poder do homem sobre bens móveis e bens imóveis, né, sobre coisas suscetíveis de apreciação econômica. Então ele traz regras, princípios de como se dará esse poder, dos modos da utilização econômica da coisa, modo de aquisição, modo de transmissão, de transferência, de exercício, modo de conservação, o modo de reivindicar aquela coisa ou de reintegrar uma posse. Então veja, todo esse exercício do poder do homem sobre uma coisa material é regulado aqui no direito das coisas, modo de aquisição, de perda da posse, da propriedade. A gente estuda aqui. E o direito das coisas, ele é amplo, né? E ele abrange a posse, que não é um direito real. E a partir do 1225, nós temos os chamados direitos reais, que se inicia ali na propriedade. Então, são os direitos reais na propriedade, aí nós temos os direitos reais sobre a coisa alheia, temos o direito real de aquisição e direitos reais de garantia. Então, veja, o direito das coisas, ele é amplo, ele abrange tanto a posse quanto os direitos reais, tá bom? Aí a gente sempre inicia o estudo dos direitos das coisas através do conceito de posse, entendendo o que é posse. Porque se não entende o que é posse, eu não entendo mais nada aqui em relação ao direito das coisas. O 1196, ele descreve pra gente quem é o possuidor, o primeiro artigo, né, ali do livro 3, primeiro artigo, ele descreve pra gente quem é o possuidor, ele não diz o que é posse, mas ele diz pra gente quem é o possuidor. Então, a partir disso, eu consigo entender, né, o que é a posse, que instituto é esse, né, e é um instituto extremamente poderoso. Lembra que eu falei pra vocês? O direito das coisas, ele se subdivide entre dois grandes institutos. O primeiro desses dois grandes institutos é a posse, o segundo, a propriedade. Então, qual é a diferença? O que é a posse? A gente começa entendendo a posse fazendo a leitura do artigo 1196 do Código Civil. Então vamos lá fazer a leitura. Olha só. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então olha só o que o 1196 diz pra gente. Que é possuidor aquela pessoa que, no mundo dos fatos, se comporta como um proprietário. Que no mundo dos fatos, que no mundo concreto, no mundo da vida, ele exerce poderes inerentes à propriedade. Então vejam, o 1196, ele nos remete para um outro instituto que é a propriedade. Para eu entender posse, eu preciso saber o que é a propriedade. O 1228 é ele que diz pra gente o que é, né, quem é o proprietário. Então vamos lá. O proprietário, ele tem a faculdade, né, o proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então vejam que o 1228 diz que quem tem a faculdade, ou seja, quem tem o direito subjetivo, quem tem a permissão dada pela lei, para usar as faculdades, né, utilizar dessas faculdades de usar, gozar, dispor e reaver da coisa, é do proprietário. É o proprietário que tem a permissão dada pela norma. É o proprietário quem tem o direito subjetivo de usar, gozar e dispor. Então, o proprietário, ele tem poderes de direito. O direito concede a ele, tá? O possuidor é diferente. Ele não tem de direito. Ele não tem um título que diz que ele é proprietário. Mas no mundo dos fatos, ele exercita os poderes que, na verdade, são de direito do proprietário. Que direitos são esses? Usar, gozar, dispor. O possuidor é aquele que no mundo dos fatos, no mundo concreto, ele usa, ele goza, ele dispõe. Mesmo que ele não tenha um título. Nem sempre o possuidor tem título. Às vezes ele tem, às vezes ele não tem. O proprietário, gente, ele sempre terá um título. Para que eu tenha um proprietário, ele precisa ter um título dizendo que ele é proprietário. Para eu me tornar proprietário, eu preciso observar os requisitos formais da lei. A lei me diz quem é o proprietário. Até trouxe para vocês aqui, olha só, um trecho da doutrina do Arruda Alvim, que eu acho extremamente didática, e ele diz o seguinte, ó,
se a propriedade e os demais direitos reais, ele não está falando de posse, ele está falando de propriedade e demais direitos reais, que é aquele que eu mostrei pra vocês, direitos reais sobre coisa alheia, direitos reais de garantia, constituem-se em direitos subjetivos, ou seja, em permissões da lei. A permissão é dele, do proprietário, cuja existência deriva de um título. Então, para ser proprietário, eu preciso de um título, de um documento que diga que eu sou, de um registro. O mesmo já não se passa com a posse. A posse, enquanto mera posse, não deve ser considerada propriamente como um direito subjetivo. Será ou poderá ser a ser um direito, ela não é ainda. Então, veja, a posse é um exercício de fato, um comportamento, eu me comporto como proprietário. E como é que um proprietário se comporta? Ele usa, ele goza, ele dispõe da coisa. E veja, eu posso ter pessoas, né, eu posso ter alguém que é apenas possuidor, não tem propriedade, apenas possuidor, foi lá no mundo dos fatos, começou a exercer atos possessórios. Eu posso ter um proprietário que também é possuidor, né? Geralmente o proprietário, ele é o possuidor também. Ele usa, goza, dispõe da sua coisa. Mas eu posso ter um proprietário que não tem posse, que não exerce posse. Ou porque nunca teve, ou porque perdeu a sua posse. Por quê, gente? Porque posse é exercício. Se no mundo dos fatos, no mundo concreto, eu não estou exercitando, se eu não estou usando, gozando, dispondo daquela coisa, não importa que eu tenha um título que diga, ó, você é proprietário e você tem direito à posse. Se a posse é exercício, o título não faz diferença, o título me torna proprietário. Agora, o possuidor é aquele que exerce no mundo dos fatos, aquele que se comporta, de fato, como um proprietário. E eu preciso ter em mente o seguinte, ó, como é que se comporta um proprietário? Às vezes, o proprietário, ele não está usando, mas ele está fruindo do bem. Por exemplo, ele aluga o bem, ele dá em comodato, ele dá em depósito. Então, não importa que ele não esteja usando o tempo todo aquela coisa, que ele não está no controle físico e material da coisa. Se ele está se comportando como dono, dando destinação econômica, dando finalidade, ele não deixa de ser possuidor porque ele não está usando. Mas ele tem que estar o quê? Exercendo no mundo dos fatos algum desses poderes. Tá bom? Entenderam? Essa é a diferença entre a posse e a propriedade. A posse é um estado de fato e a propriedade é um estado de direito, tá? Eu tenho de direito. A posse eu tenho de fato. A posse eu tenho no mundo concreto. Se eu estou exercitando, se eu estou me comportando daquela forma. Posse é comportamento, posse é exercício. E olha só que importante. Geralmente, aqueles que estão em contato com a coisa são possuidores. Mas nós temos exceções, né? Nem sempre aquele que está em contato com a coisa é possuidor, porque nós temos os chamados detentores. Os detentores, gente, eles não têm posse, eles não são possuidores, são mero detentores. E por que é importante eu saber disso? Porque na detenção, veja, a detenção, ela não tem efeitos jurídicos, não tem efeito nenhum. Porque a posse, ela é um estado de fato, sim, mas a lei prevê efeitos jurídicos para essa posse. Agora, a detenção não tem efeito jurídico algum. O detentor, ele não tem direito de proteção possessória, ele não tem direito de uma eventual indenização por uma eventual benfeitoria que ele tenha feito no bem, não tem direito, ele não tem direito de retenção da coisa, ele não tem direito a adquirir futuramente a propriedade por uso capião, simplesmente porque o detentor não tem posse. E a lei me diz quem são os detentores, né? Veja, os detentores, eles estão em contato com a coisa, mas a lei degrada eles para um outro estado, que é a detenção. A lei diz, olha, ok, você até tem contato com a coisa, mas você não é um possuidor. Estou te degradando, estou te rebaixando, né, a um simples detentor. É a lei que diz. Primeira hipótese de detenção importante que nós temos é a detenção do 1198. Vamos lá fazer a leitura do 1198. Ele diz o seguinte, olha, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste outro, né, e em cumprimento de ordens e instruções suas. Então o detentor, veja, é aquele que conserva a coisa em nome alheio. Porque o possuidor, ele sempre conserva a coisa em nome próprio. É ele que está usando para o seu próprio benefício, é ele que está fluindo para o seu próprio benefício. O detentor não. É aquele que está sempre conservando a coisa em nome alheio, em cumprimento de ordens e instruções do outro. Ele só está ali com a coisa mediante instruções, ordens, cumprindo ordens. Por exemplo, o caseiro. O caseiro é alguém que está em contato com a coisa sempre cumprindo ordens. Quem já viu aquelas pessoas que trabalham em determinadas empresas que entregam veículos aos seus funcionários para que seus funcionários possam fazer vendas na rua, né? Muitas empresas fazem isso. Então veja, quando esse empregado está em contato com aquela coisa, ele está em contato cumprindo ordens, instruções do seu empregador. Então veja, ele não tem posse, ele é um mero detentor. Então, consequentemente, aqui eu não terei os efeitos da posse, tá? Segunda hipótese de detenção, ela está lá no artigo 1208, primeira parte, que fala da mera permissão ou tolerância. Artigo 1208. Olha só, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. O que isso significa, gente? Permissão ou tolerância significa que eu permito ou tolero que alguém utilize algo que é meu, que utilize a minha coisa, mas, veja, a título precário. Aquela pessoa que está utilizando sabe que daqui a pouco vai ter que me devolver. O real possuidor, que permitiu ou tolerou, ele não transmitiu posse. Ele continua ali sob a vigilância daquela coisa o tempo todo. Estou vigiando, não abri mão da minha posse, não há transmissão de posse. Eu não loquei, eu não emprestei, eu permiti de forma precária que você utilize, mas você sabe que você vai me devolver daqui a pouco, a qualquer momento eu vou te pedir de volta, tá? A permissão, gente, permissão ela é expressa. A tolerância, veja, eu tolero, ela é tácita. Essa é a diferença entre os termos. Vamos supor, eu tenho 3 vagas de garagem, meu vizinho só tem uma. E ele tem 2 carros, eu estou com um carro só, ele fala pra mim, vizinho, empresta sua vaga, eu faço pra ele. Ok, né? Presto. Gente, veja, estou tolerando, permitindo que ele, isso aqui é permissão expressa, né? Estou permitindo que ele utilize minha vaga, mas ele sabe que daqui a pouco ele vai me devolver, vou comprar outro carro. Não transmitir posse. Eu continuo na ingerência, gerenciando a minha coisa, tá? Então a mera permissão ou tolerância não induz posse, eu não tenho posse. É uma mera detenção, não existem efeitos. A segunda parte do 1208 diz o seguinte pra gente, olha só. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos.
A última parte desse artigo é muito importante, porque ele diz, ó, não autoriza a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência e a clandestinidade. Então, se a sua violência, se a sua clandestinidade, mesmo que aquela posse tenha sido adquirida de forma violenta ou clandestina, eu passo a ter posse. Então é o seguinte, primeiro, violência, a posse violenta, a posse adquirida de forma violenta é aquela que foi adquirida mediante violência física ou grave ameaça, tá? Se a gente for fazer analogia ao direito penal, a gente faz analogia ao crime de roubo, aquela posse que foi roubada. A clandestinidade é aquela posse que foi adquirida de forma clandestina, às escondidas, sem que o seu real possuidor tivesse condições de verificar que você entrou ali na posse daquela coisa. Aquela posse adquirida na surdina, de forma sorrateira, na calada da noite, né? E o real possuidor não tem chances de ver que você está ali adentrando na posse daquela coisa. Então veja, enquanto eu estou vivendo uma situação de violência ou uma situação de clandestinidade, eu tenho mera detenção. Então vamos supor, rapazinho do iFood, vamos supor, pedi iFood, ele vem entregar iFood aqui pra mim, está ali com a sua moto ou sua bicicleta, ele para, interfona, enquanto eu não desço, o que acontece? Chega um ladrão, chega um bandido, vem pra roubar aquela bicicleta do rapaz que está trabalhando. E fala pro rapaz, olha, passa a sua bicicleta, vagabundo, né? Que eles sempre quando eles vêm assaltar a gente, eles chamam a gente de vagabundo, né? Eles estão roubando e nós, trabalhadores, somos os vagabundos. Aí ele fala, passa a moto ou a bicicleta, vagabundo. Aí o rapazinho que está trabalhando não se conforma, né? Não entrega, luta ali com aquele bandido até onde ele aguenta. Não façam isso, gente, é um exemplo. Então, enquanto eles estão naquela situação de violência, ali lutando, veja, o bandido até tem contato com a coisa, mas ele é um mero detentor. Isso acontece muito, gente, em brigas de terras, né? Em brigas de terras, as pessoas brigam de forma armada mesmo, com tiro. É uma coisa bem triste. E isso acontece muito, a gente sabe disso. E até mesmo automóveis. Um automóvel que é roubado de forma violenta, ele pode se tornar futuramente uma posse? Pode. Quando é que a violência e a clandestinidade deixa de ser detenção e se torna posse? Quando cessa a violência e quando cessa a clandestinidade. Então, quando o rapaz do iFood cansa de lutar com o bandido e deixa ele levar, veja, cessou aquela situação específica de violência, aquilo se torna posse. Por isso que o 1208, na parte final, fala, ó, depois que cessar a violência ou a clandestinidade, aquilo se torna posse. Então não se esqueçam disso. E é por isso que mesmo quem rouba e quem adquire de forma clandestina, ou seja, quem furta, né, se você for fazer analogia, tem posse, pode se tornar um possuidor. A posse é injusta? É, porque foi adquirida mediante violência ou clandestinidade, mas é posse. Inclusive, é uma posse que pode te levar a uso capião, tá bom? E a quarta e última hipótese de detenção é aquele contato com bens públicos. Quem tem contato com bens públicos, na verdade, não é possuidor, né? Não pode ser possuidor, a lei não permite. Primeiro, o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, veio e disse pra gente, olha, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, não podem ser adquiridos. E eu tenho uma súmula, a súmula 619 do STJ, que diz que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias. Então veja, gente, se alguém está morando, por exemplo, num terreno que é um bem público, essa pessoa pode estar lá há 30 anos. Ela pode ter construído, mas ela não é possuidora. E se ela não é possuidora, ela é uma mera detentora, ela não vai ser beneficiada com os efeitos da posse. Ela não pode pedir uso capião daquele bem. Se ela construiu ou fez alguma benfeitoria, ela não pode ser beneficiada ali por indenização. Ela não tem direito a nada. Ela é uma mera detentora. Tudo bem? Entenderam? Agora, olha, nós já entendemos o que é posse, já entendemos o que é a mera detenção, que não tem efeitos de posse, e, uma vez havendo posse, se eu verifiquei que eu tenho posse, eu passo a classificar essa posse. É importante classificar e entender qual é a qualidade da sua posse. Por quê? Porque essa qualidade, essa classificação vai ter importância depois para os efeitos dessa posse. Os efeitos que a sua posse terá, por exemplo, possibilidade de tutela possessória, possibilidade de ser indenizado por uma eventual benfeitoria, acessão, a uso capião, vai depender dessas qualificações, tá bom? Então, olha só, primeira grande classificação importante, tem várias classificações da posse. Eu trouxe pra vocês aqui as 3 mais importantes aí por conta do nosso tempo. Primeira importante classificação da posse é em relação ao poder de controle sobre a coisa, tá bom? Nós temos o que a gente chama de posse direta e posse indireta. A posse direta e a posse indireta, elas estão disciplinadas no artigo 1197 do Código Civil, que dispõe o seguinte, olha, a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem ela foi a vida, podendo o possuidor, direto, defender a sua posse contra o indireto. Então, olha só, a posse direta é a posse daquela pessoa que tem a coisa em seu poder, que tem controle físico, que tem controle material, que está em contato com a coisa. Olha, eu sou possuidora direta dessa caneta. Por quê? Porque eu tenho poder físico sobre ela, poder material sobre ela. E a posse direta, ela é adquirida por meio de uma relação jurídica obrigacional ou direito real. Por exemplo, um contrato de locação, um contrato de comodato, um usufruto, um contrato de depósito. Veja, alguém contrata com outro alguém e transmite a posse por o locatário, que é aquele que tem a posse direta. O locatário, comodatário, depositário, consignatário, eles estão em contato com a coisa. Mas por quê? Porque, em razão de uma relação jurídica obrigacional, o possuidor originário transmitiu, mas transmitiu de forma temporária, de forma subordinada. Então, a posse do possuidor direto, ela é subordinada, ela é derivada dessa relação jurídica e ela tem os limites definidos por essa relação jurídica. Então, ela obedece aos limites, deve obedecer aos limites dessa relação jurídica. E aquele que transmitiu a posse de forma temporária, veja, ele é o chamado possuidor indireto. Ele não está em contato com a coisa, mas ele transmitiu. Ele deu finalidade econômica para aquela coisa, ele deu finalidade social. E o possuidor, ele se comporta como dono, né? Então, o dono não pode transmitir poderes para alguém, ele não pode transmitir em razão de um contrato de locação, de um comodato, ele pode, tranquilamente. E ele continua possuidor, só que possuidor indireto. E por que é importante ele continuar um possuidor? Ele pode proteger a sua posse contra o possuidor direto. Só que o direto também pode proteger a sua posse
contra o direto. Um pode proteger sua posse contra o outro. Por quê? Porque eu tenho duas posses, eu tenho posses desdobradas. Ambos têm posse. E quando acabar a relação jurídica daquele possuidor direto, ele sabe que ele vai ter que devolver pro indireto. Aí o indireto passa, né? Ele volta a ser um possuidor pleno, tá bom? Segunda grande classificação, né? E uma das mais importantes aí é a posse justa e a posse justa e a injusta, que está prevista ali no artigo 1200 do Código Civil. Olha só o que diz o artigo 1200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então a gente já sabe que a posse injusta é aquela que foi adquirida de forma violenta, foi adquirida de forma clandestina ou precária. A posse adquirida de forma violenta ou clandestina, a gente já entendeu, né? Quando a gente foi ver lá os detentores, a gente entendeu como é que uma posse nasce violenta ou clandestina. Veja, enquanto eu estou na situação de violência ou clandestinidade, não há posse, a mera detenção. Mas cessou clandestinidade, ela se tornou pública. Cessou violência, ela se torna posse. Aí se torna uma posse adquirida de forma violenta ou clandestina. É uma posse injusta, mas é posse. É posse. É injusta e mesmo a posse injusta tem seus efeitos. Eu posso adquirir uma propriedade por uso capião mesmo tendo uma posse injusta, tá bom? Não se esqueçam disso. A precariedade, gente, é o terceiro vício. A precariedade é um vício que surge através dessa relação jurídica de desdobramento da posse que a gente acabou de estudar. Como que surge essa posse precária? Ela surge de uma relação jurídica terceiro vício. A precariedade é um vício que surge através dessa relação jurídica de desdobramento da posse que a gente acabou de estudar. Como que surge essa posse precária? Ela surge de uma relação jurídica obrigacional ou de direito real. Aí as partes têm uma relação jurídica, vamos supor, um contrato de comodato. O comodante emprestou o seu bem imóvel para o comodatário. Vamos usar este exemplo. Veja, eles têm uma relação jurídica de comodato, um contrato de empréstimo. Aí eu tenho o possuidor indireto, que é aquele que transferiu seus poderes para o possuidor direto. Olha só o desenho que eu fiz aqui para vocês. E o possuidor direto passa a ter contato físico com a coisa, né? Olha só, em razão de um contrato. Houve um desdobramento de posse. Quando eu desdobro a posse e eu entrego a posse para aquela pessoa, aquele possuidor direto ele tem uma posse justa, certo? Sim, ele tem uma posse justa. Então, desde o início aqui na precariedade eu tenho posse. Só que eu tenho posse justa. Só que essa posse se tornou injusta, posteriormente ela se torna injusta. Por quê? Porque no vício da precariedade, veja, gente, eu tenho uma relação jurídica e eu devo obedecer àquela relação jurídica. Eu sei que eu tenho que devolver ao final. Acabou o contrato de comodato, eu tenho que devolver. Quando o possuidor direto se nega a devolver, abusa do seu direito e não devolve, ele passa a ser um possuidor injusto, ele passa a ser um esbulhador. Então na posse precária ela nasce justa, mas ela se torna injusta depois. E o possuidor direto, veja, ele se torna um injusto pelo vício da precariedade, o que a gente chama de apropriação indébita, se eu for fazer analogia ao direito penal. E só mais uma coisinha, já vou encerrar esse bloco. Olha só, o possuidor injusto, no vício da precariedade, enquanto ele se comporta dentro da sua relação jurídica, ele está se comportando como locatário, como comodatário, quando aquela relação jurídica ainda está válida, ele não tem possibilidade de adquirir propriedade por uso capião. Não tem. Por quê? Porque ele não tem o que a gente chama de animus domini. A relação jurídica que desenha o comportamento dele impede que ele adquira aquela propriedade por uso capião. Agora, quando ele se torna um possuidor injusto, fala não devolvo e passa a ter animus domini, aí sim, naquele momento, ele passa a ter uma posse, que é uma posse ad uso capionem. Por quê? Porque se inverteu o ânimos dele, tá bom? O ânimos. Se inverteu o modo com que a intenção dele em relação à coisa, tá bom? Vou encerrar esse bloco porque a gente já ultrapassou nosso tempo e voltamos logo mais. Olá, retornamos para o nosso segundo bloco, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos estudando a classificação da posse. A terceira grande e importante classificação da posse tem a ver com o conhecimento da existência de vícios, é o que a gente chama de posse de boa-fé ou posse de má-fé. A posse de boa-fé, ela está descrita lá no artigo 1201 do Código Civil. É de boa-fé a posse, olha só, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então vejam, a posse de boa-fé, ela é a posse que tem seu sentido subjetivo, né? Então é diferente da posse comportamento, que é a posse, que é a boa-fé objetiva. Aqui eu tenho uma boa-fé subjetiva, uma boa-fé crença. A pessoa acha que tem um bom direito. Sempre que a gente diz que alguém está de boa-fé no sentido subjetivo, essa pessoa está violando um direito, mas ela não sabe, ela desconhece o vício do direito dela, ela desconhece que o direito dela é ruim, né? Ou que ela não tem direito. Então, o possuidor de boa-fé, o artigo 1202, ele diz, é aquele que ignora o vício. A posse de boa-fé é aquele que tem consciência do vício da posse dele, ele tem consciência do obstáculo da posse dele. Por exemplo, o vício da precariedade, que eu falei pra vocês, olha, aquela pessoa que não devolve, tem consciência de que aquela coisa não é dela, que a posse dela não é boa, que a posse dela é injusta, ela tem consciência da injustiça da posse dela. O possuidor que adquire de forma violenta, o que adquire de forma clandestina, né? Todas essas pessoas têm consciência, eles sabem. Agora, o de boa-fé é aquele que não sabe que a posse dele é ruim. Ele ignora. É aquele que, por exemplo, comprou a posse de alguém, e esse alguém anterior foi aquele que esbulhou, mas quem comprou agora não sabe que essa posse foi adquirida de forma violenta, através de um esbulho. Ele não sabe, ele é um terceiro de boa-fé, ele desconhece. Então vejam, a posse de boa ou de má-fé, ela sempre será injusta, ela é uma posse injusta. O que diferencia é se o possuidor sabe ou não que a posse dele é injusta.
E disso decorrem efeitos, tá bom? Decorrem efeitos. E olha só, por que eu preciso entender a qualificação da posse? Que a posse tem efeitos jurídicos. Vejam, eu coloquei aqui pra vocês os 4 principais efeitos da posse no mundo jurídico. Que a posse é fato, ok? Ela não é um direito, ela é fato, mas ela tem efeitos no mundo jurídico. Primeiro efeito, gente, é um direito de proteção daquela posse. Direito de tutelar a minha posse. Eu tenho posse, mas eu tenho direito de tutelar contra eventuais possuidores injustos. A tutela possessória, gente, infelizmente a gente não tem tempo de estudar aqui, ela está descrita entre os artigos 1210 a 1213. Leiam, gente, leiam todos os artigos da posse, tá? Não tenho tempo aqui de falar com vocês sobre todos eles, explicar pra vocês todos esses artigos. Então, leiam os artigos, tá? Estudem. Tutela possessória está lá no 1210 a 1213, que é o direito de proteger a posse pelos interditos possessórios. Ação de reintegração de posse, manutenção da posse ou interdito proibitório. E aqui, né, quando eu falo de efeitos da posse, aí me interessa saber qual é a qualidade da posse. Porque dependendo da qualidade da posse, eu tenho um determinado efeito ou não. Pra saber se eu tenho direito à tutela possessória, me interessa o quê? Saber se minha posse é justa ou injusta. Por quê? Quem tem direito à tutela possessória é o possuidor justo, contra o injusto. O possuidor justo tem tutela contra o injusto. O injusto não tem tutela possessória contra o possuidor justo, tá? Direito à percepção de frutos, gente, lá nos artigos 1214 a 1216. O que me interessa? Saber se a posse é de boa ou de má fé. Pra saber se eu tenho ou não direito a perceber frutos, tá? Direito à indenização por eventuais benfeitorias ou construções que eu fiz no bem. E se eu terei eventualmente um direito de retenção em razão dessas benfeitorias. Está lá nos artigos 1217 a 1222. Aqui me interessa se eu estou de boa ou de má fé. Né, possuidor de boa fé, ele tem direito a ser indenizado, porque ele vai ter que devolver para o proprietário o bem, mas ele construiu, vamos supor, que ele tenha feito benfeitorias necessárias e úteis, ele tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias, tá? Em relação às voluptuárias, ele tem direito de levantar essas benfeitorias, se o levantamento não for deteriorar o bem, ele tem direito. E, eventualmente, ele pode ter responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. Tudo isso, gente, me interessa saber o quê? Se ele está de boa ou de má fé. Agora, o principal efeito, né, o maior de todas aqui, da posse, é a aquisição da propriedade pelo uso capião. Uma posse com ânimo de dono prolongada no tempo, agregada a outros requisitos, ela pode me levar à aquisição dessa propriedade, tá? Está lá entre os artigos 1238, gente, o artigo tá errado, não é só até o 1244, vai além. Mas ele se inicia no 1238, esse efeito da posse. Aí aqui, para uso capião, gente, não me interessa saber se a posse é justa, injusta, de boa fé, de má fé. Por quê? Porque para uso capião, gente, a única espécie de uso capião que exige boa fé e título é a uso capião ordinária, a única. Todas as outras não exigem. Então todas as outras espécies de uso capião, mesmo que minha posse seja injusta, eu vou ter o direito aí, preenchidos os requisitos, de adquirir por uso capião, tá bom? Esses são os principais efeitos da posse. Isso daqui é cobrado na sua prova, então estude, tá? Agora, vamos entender rapidinho a questão da propriedade, porque propriedade também cai muito na sua prova. A gente já entendeu a diferença entre posse e propriedade. Proprietário é aquele que está descrito no 1228, é aquele que tem o direito subjetivo, né, de usar, gozar, dispor e reaver. É ele que tem a permissão dada pela lei, por quê? Porque ele tem um título. Ele cumpriu as formalidades exigidas pela lei para se tornar um proprietário. Então a gente já sabe o que é propriedade. A propriedade, ela está ali, ó, descrita no 1225, no título que inicia os direitos reais. Então todos os direitos reais exigem formalidade, exigem título. E o poder aqui é imenso, né? O poder daquele que tem um direito real. E a propriedade é o direito real por excelência. O primeiro direito real que a gente tem aqui no 1225. E, gente, todos os demais direitos reais surgem da propriedade. Todos os demais. Por quê? Porque a propriedade é elástica. Lembra que a posse pode ser desdobrada? A propriedade também, ela é elástica, ela pode se desdobrar. Então o proprietário pode pegar, por exemplo, os seus poderes de usar e gozar, de fruir, e instituir, por exemplo, um usufruto. Tá? O proprietário pode pegar o seu poder de dispor e instituir uma hipoteca. Então, todos os demais direitos reais surgem da propriedade. E o que é? Ó, trouxe aqui um conceito de propriedade, vou deixar aqui pra vocês fazerem leitura, tá bom? Depois. Não vou fazer leitura agora, já expliquei o que é propriedade. A gente não tem tempo de ler esses conceitos agora. A propriedade tem os atributos dos quais eu já falei pra vocês, né? E eu tenho uma propriedade plena quando, num único indivíduo, ele conserva todos esses poderes. E eu tenho uma propriedade limitada quando ele transfere um desses poderes. Por que propriedade limitada? Porque ele continua proprietário, mas pode ser que ele tenha se utilizado do poder de usar, transmitiu pra alguém, não tem mais o poder de usar ou o poder de fruir. Então ele deixa de ter uma propriedade plena. Usar significa que eu posso me servir da coisa. Fruir significa que eu tenho faculdade de perceber os frutos, de ter benefícios econômicos advindos daquela coisa. A faculdade de dispor é a faculdade de disposição material ou jurídica da coisa. E o poder de reaver é a prerrogativa de buscar a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha, ou seja, o poder de reivindicar através de uma ação petitória, que é a ação que tem como causa de pedir a propriedade. As ações possessórias têm como causa de pedir a posse. As petitórias têm como causa de pedir a propriedade, tá? E o que a OAB exige muito em relação a direitos de propriedade, o modo de aquisição. O modo de aquisição da propriedade, ela cobra bastante. Então vamos entender rapidinho aqui os modos de aquisição da propriedade. Primeiro modo de aquisição da propriedade, através do registro ou tradição, tá bom? Aqui eu falei propriedade imobiliária, por isso que eu coloquei só transcrição. Mas a propriedade mobiliária, ela é adquirida através da tradição, a gente já vai ver daqui a pouco. Outro modo de aquisição de propriedade imobiliária, extremamente cobrada na sua prova, uso capião, a cessão é construção, e sucessão hereditária. Sucessão hereditária vocês estudam lá no direito das sucessões, tá? Não estudam aqui. Vamos entender como que se dá a questão da aquisição da propriedade imobiliária e da mobiliária. Então eu digo pra vocês, já disse que a propriedade exige o quê? Formalidade para sua aquisição. Não é igual a posse, que eu vou lá e começo a possuir, começo a me comportar como dono e pronto. Não. A propriedade exige formalidade. Se eu tenho um bem imóvel, qual é o modo de adquirir este bem imóvel? Eu preciso de um título, que é um negócio jurídico, que a gente já vai estudar já daqui a pouquinho, no próximo slide. E eu preciso de um modo de transmissão, um modo para constituir o outro proprietário. Um modo de constituição, que é o registro
A propriedade imobiliária, ela só se adquire através do registro. Então, o contrato, o negócio jurídico não transmite propriedade. O que transmite a propriedade é o registro daquele negócio jurídico no cartório de registro de imóveis, na certidão de matrícula do imóvel. E o bem móvel, propriedade imóvel, eu preciso também de um negócio jurídico? Preciso de um título, preciso de um negócio jurídico através do qual as partes resolvam a transmissão da propriedade. Elas combinam, né, elas acordam a transmissão da propriedade. Mas aqui, da mesma forma, não é o negócio jurídico que transmite a propriedade. É o modo. Qual é o modo de constituição dessa propriedade de bens móveis? É a tradição. É a tradição que provoca a aquisição dos direitos reais sobre bens móveis. O que é a tradição? A tradição é a entrega. Entrega. Isso daqui cai muito na sua prova. Tanto primeira fase quanto segunda fase de direito civil. Isso daqui já foi tese da peça processual. Então, olha só. Em relação aos bens imóveis, olha o que diz o 1227. Eu tenho o 1227, o 1245. E temos também o artigo 108 do Código Civil, que a gente já vai fazer a leitura. Olha só, 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, direitos reais sobre bens imóveis, só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Que título? Gente, que título ele está falando? Eu preciso registrar o título. O título, gente, é o título do artigo 108. Olha só, o artigo 108 do Código Civil diz pra gente que transmissão de propriedade de bens imóveis exige um título formal, exige formalidade e solenidade. Olha só, artigo 108. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou a renúncia de direitos reais sobre imóveis de valores superiores a 30 vezes o salário mínimo vigente. Então vejam, eu preciso de uma escritura, ou seja, eu preciso, né, de um contrato escrito, e mais que isso, não só escrito, que seja escrito através de um cartório. Eu preciso de uma escritura pública, eu preciso que um tabelião escreva esse contrato. Então, uma escritura pública. Aí eu vou pegar essa escritura pública, que é a forma determinada para qualquer contratos que visem constituição, modificação, transferência, renúncia, aquisição de bens imóveis. É por isso que a doação de bem imóvel exige escritura pública e registro. É por isso que quando eu vou renunciar, por exemplo, um direito sucessório, eu preciso fazer isso por escritura pública. Porque o artigo 108 exige que qualquer coisa relacionada a um bem imóvel exige escritura pública. Aí como que eu vou transmitir propriedade? Com o registro. Vou registrar. Olha só, artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade. Transfere-se a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Tudo bem? E agora, os bens móveis. Os bens móveis também exigem formalidade, certo? Também exigem que eu observe os requisitos da lei. Olha só, 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos. Por que a gente fala entre vivos, gente? Porque causa mortes é o quê? Direito das sucessões. A pessoa morreu, transmitiu. Aqui a gente tá falando de transmissão entre vivos, tá? Só se adquirem com a tradição. 1267. A propriedade das coisas. Ele está falando de coisas móveis, não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Então, quando eu estou falando de um bem móvel, eu preciso de título transmissivo, que é um negócio jurídico que serve como causa da tradição. E, gente, olha só, quando eu estou falando de bem móvel, por exemplo, compra e venda de bem móvel, não exige uma formalidade, um contrato formal, como a escritura pública do bem imóvel, tá? Transmissão de bem imóvel pode ser feita até através de um negócio jurídico verbal. Vai depender do negócio jurídico, vai depender do bem, tá? Mas, em regra, pode ser até mesmo verbal. Mas, veja, mesmo verbal, eu tenho um título. Eu tenho uma causa de transmissão. E eu preciso de um modo, que é a tradição, que é a entrega do bem. Enquanto não há entrega do bem, mesmo que eu tenha um contrato, não há transmissão de propriedade. Não há, tá bom? Só a tradição transmite propriedade de bem móvel. Agora, gente, nós vamos começar aí a estudar. Desculpem, gente, meu nariz está escorrendo. O Instituto da Uso Capião, que é modo de aquisição de propriedade imobiliária. Imobiliária também. Nós temos as espécies de uso capião para aquisição de bens móveis, tá? A gente não vai ter tempo de ver aqui. Depois, abram o código de vocês e leiam os artigos. Leiam os artigos também relacionados ao modo de aquisição da propriedade imobiliária pela acessão, tá bom? Leiam. Uso capião. Por que eu escolhi aqui a uso capião? Porque ela é extremamente exigida na sua prova, né? Uso capião é um instituto extremamente exigido. E a uso capião, gente, é um meio de sanção a um proprietário que não exerce a função social do seu bem imóvel. Porque todos nós, a propriedade é um direito, propriedade é um direito. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Salvo engano, inciso 12. Propriedade é um direito, mas ela é também um dever. Eu devo observar a função social daquela propriedade, que está descrita também no artigo 5º, logo em seguida do direito da propriedade, inciso 13, salvo engano, que fala da função social. Então, se você não exerce função social do seu bem, e vem outro, e começa a possuir e exerce função social, veja, você, proprietário antissocial, acaba sendo sancionado pelo Instituto da Uso Capião, você vai acabar perdendo a sua propriedade. E o outro, aquele que exerceu posse prolongada no tempo, uma posse funcionalizada, né, e somada aos demais requisitos, aquela pessoa adquire a propriedade por uso capião, tá? E eu trouxe um conceito aqui pra vocês, do Caio Mário, ele diz o seguinte, a uso capião é modo originário de aquisição da propriedade ou outro direito real, pelo decurso do tempo estabelecido e com observância dos requisitos instituídos em lei. Por que ele fala que a uso capião é modo originário? Você precisa saber disso, isso já foi cobrado na sua prova várias vezes. Porque, gente, quando a pessoa adquire por uso capião, ela não adquire porque alguém transmitiu propriedade para ela. Não, né? Ninguém transmitiu. E é por isso que ela precisa se valer desse instituto da uso capião. Então, aquele que adquire por uso capião tem uma posse que a gente chama de posse originária. Ele vai lá e começa a possuir aquele bem. E ele não tem transmissão de propriedade. E quando não há transmissão de propriedade, vejam, a posse do uso capiente, daquele que está na posse do bem, não é uma posse que vai vir com os vícios da posse anterior. Ela não vem com os vícios da propriedade anterior. É uma posse nova, é uma posse limpinha, é uma posse que eu comecei agora do meu modo, sem os vícios da posse da propriedade anterior. E é por isso que, por exemplo, se a propriedade anterior tem uma hipoteca instituída,
Essa hipoteca do proprietário anterior não vai ser transmitida aqui para o possuidor originário, porque não houve transmissão de posse. A minha posse é uma posse nova, que eu fui lá e comecei a usar, exercer atos possessórios. Não me interessam os vícios da posse anterior. Tanto é assim que, olha, quando eu adquiro por uso capião, não haverá pagamento de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Eventuais vícios da propriedade anterior não se transmitem aqui. O imóvel tinha uma penhora, em razão de uma dívida do proprietário anterior. Veja, só que eu estou exercendo posse. Estou aqui na posse do imóvel há 5 anos já, de forma mansa, pacífica. Para mim não me interessa a penhora do imóvel do proprietário anterior, não me interessa a hipoteca instituída anteriormente, tá? Os únicos débitos que acompanham a coisa, gente, são os débitos que a gente chama de que surgem de obrigações próprio ter rem, razão da coisa. Por exemplo, IPTU, condomínio. Esses débitos, sim, acompanham a coisa, tá? Então você tem que pagar. O usucapiente vai ter que pagar esses débitos. Agora, os vícios da posse do proprietário anterior não acompanham, tá? As obrigações do proprietário anterior, que não tem relação com a coisa, não acompanham, tá? Até trouxe pra vocês aqui dois acórdãos bem interessantes que falam justamente sobre isso. Depois leiam com calma, tá bom? Leiam, porque vocês veem como que o STJ julga e o quanto é importante a gente saber disso. Vou ler aqui o acórdão do ministro Luiz Felipe Salomão, rapidinho, pra vocês verem. Olha só. Com a declaração da aquisição de domínio por uso capião, deve desaparecer o gravame real hipotecário, constituído pelo antigo proprietário, antes ou depois do início da posse ad uso capione, não importa. Iniciei a posse ad uso capione, o proprietário foi dar o imóvel hipoteca. Por quê? Porque ele tem um registro, né? O proprietário tem registro, ele consegue dar hipoteca? Consegue. Agora não importa. Seja porque a sentença apenas declara a uso capião com efeitos ex tunc, seja porque a uso capião é uma forma originária de aquisição de propriedade. Não decorre da antiga e não guarda relação de continuidade com a posse antiga ou com a propriedade antiga. Nenhuma, por quê? Porque não houve transmissão. Quando não há transmissão, os vícios não acompanham, tá bom? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês, nós vamos estudar juntos, os requisitos gerais para aquisição de qualquer espécie de uso capião. Então, existem várias espécies de uso capião extraordinária, ordinária, existem espécies de uso capião especial, existe uso capião administrativo, tá? E cada uso capião tem seus requisitos específicos. Só que antes de entender os requisitos específicos de cada espécie de uso capião, a gente precisa entender que existem requisitos gerais que eu aplico a qualquer espécie de uso capião, qualquer. É uso capião extraordinário, eu preciso dos requisitos gerais. É um uso capião especial, eu preciso dos requisitos gerais, tá? Então, eu vou encerrar esse bloco, voltamos logo mais para entender quais são esses requisitos gerais. Olá, meus queridos, minhas queridas, voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Vamos entender quais são os requisitos gerais para qualquer espécie de uso capião. Então, como eu falei para vocês, qualquer uma, seja qual for, eu vou ter que preencher esses requisitos. Aí depois fica fácil. Se eu entender os requisitos gerais, os requisitos especiais de cada espécie fica fácil, né? Estão lá descritos em cada um dos artigos do nosso Código Civil. Aí tem relação com cada espécie. Então, olha só, requisitos gerais. Primeiro requisito, posse. Só que aqui eu não tenho qualquer posse, não tenho aquela posse do 1196. Eu tenho uma posse com um plus a mais, com um quê a mais, com um algo a mais, tá? Não é só aquela posse com comportamento de dono. Aqui, eu me comporto como dono e eu tenho a intenção de dono. Eu tenho o que a gente chama de animus domini. É muito mais, né, do que simplesmente me comportar. Eu tenho vontade, eu tenho comportamento e vontade, intenção de ser dono. Eu tenho certeza de que eu sou dono e eu não reconheço que nenhuma outra pessoa seja dono daquele bem. Né? Eu não reconheço a ingerência de nenhuma outra pessoa em relação àquilo que é meu, e eu tenho essa clara intenção, eu tenho essa clara certeza de que aquilo é meu. Né? Eu não reconheço mais o poder, o direito de nenhuma outra pessoa, do possuidor anterior. Né? Então vejam, olha só, eu trouxe aqui dois conceitos para vocês, um do Francisco Eduardo Loureiro, outro do Orlando Gomes, depois vocês leiam com calma. Mas eu tenho que entender o ânimo de dono sob dois aspectos. Primeiro, existe uma intenção de ser dono, né? Tem essa questão mais subjetiva, o animus domini, que na dicção da lei significa possuir como seu o imóvel. E quando você faz a leitura dos artigos do Código Civil em relação ao uso capião, você verifica esse possuir como seu nos artigos, né? Só que o animus domini é muito mais do que simplesmente a vontade de se tornar dono, de ter a coisa como sua, de ter a coisa para si, é muito mais que isso. Por quê? Primeiro, a gente precisa analisar que, em algumas hipóteses, a lei acaba afastando o animus domini, né? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho uma relação jurídica que desdobra a posse e alguém se torna possuidor direto em razão daquela relação jurídica, o fato de eu ter uma relação jurídica me torna um possuidor, mas um possuidor sem ânimo de dono. Por quê? Porque se eu sou locatário, se eu sou comodatário, se eu sou depositário, se eu sou usufrutuário, e eu sei, né, que eu tenho uma relação jurídica, e eu sei que tem uma pessoa que tem um direito muito melhor que o meu, essa relação jurídica, a gente impede a intenção de dono, impede a posse ad uso capione. Tá? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que, às vezes, a pessoa inverte o ânimo, né? Deixa de ter uma posse, que é a posse ad interdita, do 1196, e passa a ter uma posse com ânimo de dono. Por quê? Porque posse é fato. Eu tenho que analisar o que está acontecendo no mundo dos fatos. Lembra que eu falei pra vocês? O comodatário, quando ele se nega a devolver e passa a ter ânimo de dono, a intenção de dono, não reconhece mais que ele é um simples comodatário, quando ele inverte essa intenção, aí sim ele passa a ter uma posse ad uso capione, nesse momento, tá? Mas antes disso, ele tem um obstáculo, que é a relação jurídica. Agora, quando a relação jurídica chega ao fim, porque chegou o fim do prazo, as partes colocaram fim àquela relação jurídica e o comodatário sabe que tem que devolver e não devolve, aí ele passa a ter ânimo de dono, tá bom? Depois vocês leiam com calma, que isso é super importante. A posse precisa ser mansa e pacífica. Mansa e pacífico, gente, são expressões sinônimas. Significa que é a posse exercida sem oposição daquele que tem um legítimo interesse. O que isso significa? Olha, o outro não se opôs, né?
E para a lei, o que é oposição, né? Para nossa doutrina, para nossa jurisprudência, o que configura essa oposição? Não é simplesmente eu ir lá e reclamar, olha, você está no imóvel que é meu, sai do meu imóvel, né? Essa posse é minha, não é sua. Não importa se você foi lá e reclamou, não importa você mandar uma notificação extrajudicial. Gente, não importa que o outro entrou com uma usucapião porque ele está na posse do seu imóvel e você só contestou. O que diz a jurisprudência? Para você efetivamente quebrar a mansidão da posse, você, proprietário, tem que entrar com uma ação petitória, reivindicatória, ou se você era um proprietário possuidor ou você era só um possuidor anterior, você entra com uma reintegração de posse para reintegrar sua posse, e essa ação tem que ser julgada procedente. Você realmente tem que conseguir tirar aquela pessoa daquele bem, porque sua ação reivindicatória ou possessória foi julgada procedente. Aí sim, gente, me desculpa, me perdoe. Aí sim, você quebrou a mansidão da posse daquele possuidor. Aí, olha só, essa quebra vai ter efeito a partir de quando? A partir da data em que você distribuiu a ação reintegratória ou possessória. Naquele momento você quebrou a mansidão da posse, tá? Se ela for julgada procedente. Até colacionei pra vocês aqui um acórdão. Olha só, segundo a jurisprudência dominante dessa corte, a citação promovida em ação possessória, se a ação possessória foi julgada improcedente, não interrompe o prazo para aquisição da usucapião. Olha que interessante, tá bom? Não se esqueçam disso. Trouxe outro acórdão super interessante aqui. Façam a leitura com calma, tá bom? Se tiverem dúvidas, me chamem. É outro acórdão que me diz, olha, a mansidão da posse só se quebra em ação possessória ou reintegratória julgada procedente. Se você só contestou, não vai quebrar. E o uso capiente, veja, vai completar o prazo para uso capião no curso da ação, tá bom? Outro requisito geral, né? Determinado lapso de tempo. Então, o que é uso capião, gente? Uso capião é aquisição de propriedade de forma originária em razão de uma posse prolongada no tempo. Cada espécie de uso capião tem o seu tempo determinado. E essa posse precisa ser exercida de forma ininterrupta, de forma contínua, sem interrupções. Ah, o prazo é 5 anos. Você precisa ter ficado no imóvel 5 anos sem interrupção, de forma mansa, pacífica, com o ânimo de dono. Né? Aí a gente passa agora para análise dos requisitos específicos de cada espécie de uso capião. Antes disso, eu só quero relembrar para vocês que a justiça ou injustiça da posse, ou seja, a posse injusta que foi adquirida de forma clandestina, de forma violenta ou se tornou precária, né? Com ânimo de dono, precária com ânimo de dono, ela não é obstáculo para a aquisição do bem pelo usucapião. Se eu tiver uma posse ad usucapione, é indiferente se ela é injusta ou se ela é justa, tá bom? Olha só, a primeira espécie de usucapião que eu trouxe aqui para vocês é a usucapião extraordinária. A gente chama a usucapião extraordinária. Eu falo que ela é a mais democrática porque é a que exige menos requisitos. Ela se contenta com aqueles requisitos gerais que a gente estudou, que eu acabei de falar para vocês. Só que, veja, eu tenho um prazo longo. Ela tem poucos requisitos, mas eu tenho um prazo longo, 15 anos. Então, olha só, aquele que, por 15 anos, não vejo tempo, sem interrupção, requisito geral, né? Nem oposição, requisito geral. Possuir como seu, posse com ânimo de dono, um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, não interessa, título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. Então, quais são os requisitos aqui, gente? Os requisitos gerais, posse com ânimo de dono, mansa pacífica, sem interrupção, por 15 anos. Esses são os requisitos. Então, a usucapião extraordinária, gente, ela pode ser adquirida por qualquer pessoa, seja pessoa natural, seja pessoa física, não importa a metragem do imóvel, entenderam? Então, por isso que ela exige um prazo mais longo, porque olha só, metragem de imóvel, eu posso ter um imóvel de 1.000 metros, eu posso adquirir por usucapião? Pode, a extraordinária. Ah, é uma pessoa jurídica, pode adquirir? Pode, pela extraordinária, tá? A extraordinária, ela pode ter uma redução do prazo de 15 para 10, se aos requisitos gerais, se eu incluir obras ou serviços de caráter produtivo, fiz obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, ou estou morando no imóvel, tá? Ah, professora, tem aquele prazo, tem aquela usucapião de 5 anos que é para moradia. Pra que eu vou querer a extraordinária? Sim, mas olha só, aquela de 5 anos exige mais requisitos. Lá tem metragem específica, aqui não. Lá eu não posso ser proprietária de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Na extraordinária não importa se eu sou proprietária de outro imóvel urbano ou rural, não importa. Então vejam, os requisitos são bem menores aqui, tá bom? A usucapião ordinária é a única espécie de usucapião que exige título e exige boa-fé, é a única. Então a usucapião ordinária, eu não posso ter uma posse de má-fé, tá? Porque eu preciso de um título aqui, eu preciso que alguém tenha me transmitido. Então veja, ela não foi adquirida nem de forma violenta, nem clandestina ou precária. Eu tenho um título. Só que veja, este título tem algum vício. Ele não foi suficiente para me transmitir propriedade. Vamos supor, eu tenho um contratinho de gaveta, um compromisso de compra e venda, um recibo de que eu paguei. Mas esse título não é suficiente para transmitir propriedade, então eu vou precisar da usucapião. Então, quando eu tiver um título e boa-fé, eu posso me utilizar da usucapião ordinária. Adquire também a propriedade do imóvel, aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, possui por 10 anos. Então, a usucapião ordinária é aquela que exige justo título, boa-fé, e ela exige 10 anos. E todos os demais requisitos gerais, tá, gente? Posse ad usucapião nem sempre, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sempre. A usucapião ordinária, ela pode ter uma redução de prazo para 5 anos, sim. Se por um acaso eu tinha um título, né? Eu fui lá, fiz a matrícula do imóvel, fiz a escritura pública direitinho, né? O contrato, registrei no cartório de imóveis, mas ele tinha um vício. E ele foi, então, posteriormente cancelado. Olha só. Então, quando eu tenho, né, vamos supor, eu adquiri de quem não era dono. Por quê? O dono anterior simulou a compra e venda daquele imóvel, ou adquiriu em fraude contra credores. Aí o proprietário anterior foi, propôs ação, invalidou aquela aquisição, consequentemente a minha também será invalidada. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um título que foi registrado e invalidado posteriormente, eu diminuo para 5 anos a usucapião ordinária. Aí, só que aí, além disso, eu preciso ter feito obras ou serviços de caráter produtivo no bem, ou que ele me sirva de moradia, tá bom? Aí, olha só. Ah, professora, eu tenho de 5 anos lá. Ok, mas veja, a usucapião ordinária não exige metragem de imóvel, qualquer metragem, não exige que eu não tenha outro imóvel urbano ou rural, posso ter outro imóvel, não tem problema nenhum. Aí eu caio aqui na ordinária, tá? Olha que interessante. Coloquei conceito de justo título aqui pra vocês, depois vocês leiam com calma, tá? A usucapião, gente, ela tem as suas formas também, que a gente chama de usucapião especial, tá? Usucapião especial. A usucapião especial,
ela está prevista lá na Constituição Federal, tá? Então, nós temos aqui, ó, resumindo para vocês, a extraordinária, temos a ordinária e temos a espécie de uso capião especial. A especial, gente, ela se subdivide. Eu tenho espécies, subespécies de uso capião especial. Eu tenho a uso capião especial rural, a gente já vai ver os requisitos. Eu tenho a uso capião especial urbana. E a uso capião especial urbana, ela se subdivide em individual e coletiva. E ainda uso capião familiar. Então, vejam, eu tenho várias espécies de uso capião especial, tá? Primeira espécie de uso capião especial é a rural, né? Ou seja, eu tenho uma propriedade rural, é uso capião exercida sobre uma propriedade rural. Ela está prevista lá no artigo 191 da Constituição Federal, nós temos a Lei 6.969, que também regulamenta essa espécie de uso capião, e o artigo 1239 do Código Civil. Leiam, tá? Os artigos. Preciso de requisitos gerais, né? Posse ad uso capionem, sem interrupção, sem oposição, pelo transcurso de 5 anos. Aqui eu tenho uma espécie de 5 anos. Só que eu tenho área máxima, tá? Para uso capião rural, qual é a área máxima a ser possuída? 50 hectares, tá? 50 hectares. Passou, não posso mais adquirir por uso capião especial. Aí eu vou ter que ir lá para ordinária ou extraordinária. Vai depender. Eu tenho justo título, vou para ordinária. Não tenho, vou para extraordinária. De imóvel localizado, né, em zona rural. E veja, essa propriedade precisa se tornar produtiva pelo trabalho do possuidor ou de sua família e ele precisa ter instituído a sua moradia naquele imóvel. Então, aqui no rural, gente, além da moradia, ele precisa trabalhar no imóvel, tirar seu sustento daquele bem, tá? E não pode ser possuidor de nenhum outro imóvel, desculpa, não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Não pode. Por quê, gente? Essa espécie de uso capião constitucional, ela tem uma função social muito mais apurada, né? Ela tem um objetivo muito específico, que é dar trabalho e moradia para quem não tem. Então não posso especular aqui, não pode ser para adquirir para depois vender, né, e vou viver disso. Não pode. Realmente para você trabalhar, morar, posso vender depois? Pode, mas aí você não pode depois ficar se utilizando desse benefício diversas vezes, né? Na rural, a lei nem exige que você não se utilize desse benefício outras vezes, até pode. Mas veja, se você tiver outro imóvel, rural ou urbano, você que vai morar no outro imóvel. Você não tem direito a essa espécie de uso capião, o que não acontece lá na ordinária e extraordinária, né? Ó, a uso capião especial urbana, que é a segunda espécie, né, de uso capião especial, veja, a urbana. Aí lembra que eu falei pra vocês, a urbana ela se subdivide. Mais ainda, eu tenho a urbana individual, que também é chamada de uso capião especial, urbana pró-moradia ou pró-mísero, né, que também é para pessoas que não têm aonde morar. Só que aqui, veja, a área é urbana e não rural. E eu vou verificar o que? A localização, o critério aqui é da localização do imóvel, assim como o rural também, a localização, e não o modo de utilização. Aí eu tenho os requisitos gerais, né, posse de uso capione, transcurso de 5 anos, aqui é de 5 anos. As espécies de uso capião especial, só tem uma que não é de 5 anos, todas as outras 5 anos. Ó, a urbana, a rural é 5 anos, a urbana individual é 5 anos e a urbana coletiva é de 5 anos. Aqui, por que eu chamo ela de individual? Porque é para moradia de uma pessoa específica ou da sua família, é de uma família. Que a coletiva é para uma coletividade de famílias, tá? Aí, ó, aqui eu tenho área máxima, até 250 metros quadrados. Não tem área mínima, mas tem área máxima. E, ó, preciso utilizar para moradia, é uma utilização específica. Na urbana não preciso do trabalho, tá? Não posso ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano rural, igual lá na urbana, da rural que a gente viu, não pode ser proprietário de outro imóvel. Se tem outro imóvel, vá morar no outro imóvel. Não pode ter o possuidor se valido desse benefício anteriormente. Aqui, ó, tem uma regra específica. Se eu já pedi alguma vez na vida uso capião, eu não posso pedir de novo por essa espécie aqui, tá bom? Ela está prevista no artigo 183 da Constituição, artigo 9º do Estatuto da Cidade e artigo 1240 do Código Civil. Outra espécie de uso capião especial urbana é a coletiva. Veja, a gente já viu a individual, que é para uma família específica. Aqui eu tenho uma coletividade de famílias numa grande área, né? Às vezes nem tão grande assim. Essa espécie de uso capião, geralmente, ela é utilizada em áreas favelizadas ou áreas de cortiço, então eu tenho muitas famílias morando no mesmo lugar, tá bom? Aí aqui eu tenho os requisitos gerais, né? Posse de uso capione, sem interrupção nem oposição. Tempo, 5 anos, porque as espécies de uso capião especial, quase que 100% são 5 anos. A área ocupada é urbana, para fins de moradia, veja. Mas na coletiva, gente, se eu não utilizar daquele bem exclusivamente para moradia, não tem problema, porque em áreas favelizadas, a gente sempre percebe que tem um mercadinho, né? Tem uma padaria, tem comércio. Eu também posso pedir uso capião desse comércio, não tem problema algum, tá bom? Mas veja, eu tenho que atender uma função social. Eu tenho um núcleo urbano informal. Que núcleo urbano informal é esse? É um núcleo urbano que ele já está tão formado ali naquele local que é de difícil. Eu não consigo mais desmanchar, não consigo mais tirar aquelas pessoas. Elas estão tão instaladas naquele local. Aquele local já tem rua, já tem água, já tem luz. São núcleos urbanos que dificilmente eu vou conseguir, né, reverter. O conceito de núcleo urbano informal está na Lei 13.465, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? E olha só, aqui eu tenho área determinada, igual na urbana, individual e na rural? Tenho. Mas aqui, como que o juiz calcula? Veja, ele vai calcular a área total daquele grande imóvel, vai dividir pelo número de possuidores, e depois que ele fizer essa divisão, a área de cada possuidor não pode ser superior a 250 metros. Não pode. Ah, professora, mas cada um possui uma área determinada. Tem gente que é 50 metros, tem gente que é 100, tem gente que é 200, sim. Mas olhem para essa foto. Como é que o juiz vai mapear o que cada um, qual é a área de cada um aqui? Exercida por cada um, não tem como. E outra, nem todos ocupam o solo. Tem gente que vai construindo um em cima da laje do outro, certo? Não tem como, né? Mapear isso tudo. Então, o que o juiz faz? Quando ele concede ao uso capião, ele vai conceder o uso capião de acordo com a metragem que foi dividida em partes iguais para cada pessoa, independentemente da parte que a pessoa efetivamente exerce posse, tá? A não ser que essas pessoas, através de uma associação de moradores, mapeiem a área, façam ali, né, uma planta do local e apresentem para o juiz qual é a área de cada um. Se é uma área de cortiço, eu já consigo fazer isso. Agora, nas áreas de grandes comunidades, já fica um pouco mais difícil, tá bom? E os possuidores não podem ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural, né? Como qualquer espécie de uso capião especial. E a última espécie de uso capião especial que eu trouxe para vocês aqui é o uso capião especial urbana residencial familiar. Veja, é outra espécie de uso capião especial urbana. Só que aqui é uso capião especial familiar. Por que familiar, gente? Essa espécie de uso capião,
usucapião está prevista lá no artigo 1240-A. É uma espécie de usucapião relativamente nova e ela já foi cobrada várias vezes na sua prova de primeira fase, várias vezes, tá? Olha que importante. Aqui eu tenho os requisitos gerais de toda espécie de usucapião, sim, toda espécie de usucapião. Olha só, posse ad usucapionem, ininterrupta, de forma mansa, pacífica. Só que o que é essa usucapião, gente? Essa usucapião é a usucapião daquele cônjuge ou companheiro que permaneceu na posse exclusiva do bem. Porque quando nós somos casados ou vivemos em união estável, todos os bens adquiridos na constância dessa união ou do casamento, né, se o regime for o regime da comunhão parcial de bens, eles integram a comunhão de bens desse casal. O bem passa a pertencer a ambos, né? Então, o cônjuge tem 50% e a cônjuge 50%, o companheiro 50%, a companheira 50%, cada um tem metade, né, daquele imóvel, cada um é proprietário de metade daquele imóvel. Aí vamos supor que um dos cônjuges simplesmente abandonou o lar de forma voluntária, abandonou, largou, né, vamos supor, largou a mulher e os filhos ali, a própria sorte, foi comprar cigarro, não voltou nunca mais, né, foi viver com a amante, não voltou nunca mais, abandonou financeiramente a família, não paga pensão alimentícia, abandonou afetivamente aquela família e largou, vamos supor, aquela mulher ali com todas as incumbências de cuidar dos seus filhos. É como se fosse um bônus, um prêmio para aquela pessoa que permaneceu ali na posse exclusiva daquele imóvel, porque o outro abandonou e ela ficou com incumbência de cuidar daquela família sozinha, né? Então, veja, além dos requisitos gerais, eu preciso de requisitos especiais. E quais são esses? Veja, eu tenho que ser coproprietário de um imóvel em comunhão ou condomínio com o meu ex-cônjuge ou meu ex-companheiro, tá? E isso se estende aos conviventes homoafetivos, tá? Aos casados casais homoafetivos também. Creio o abandono voluntário do lar. E qual é o prazo, gente? 2 anos. Por isso que eu falei pra vocês, quase que a totalidade das espécies de usucapião especial são 5 anos. Agora, o familiar é o único de 2 anos. É o usucapião com menos tempo aqui no nosso sistema. 2 anos. É muito rápido, né, gente? Então, quando a gente fala isso na aula, todo mundo se assusta. Meu Deus, né? Deixei meu lar e não fiz nada, ficou lá minha ex-mulher, e aí? Né? Precisa analisar, abandonou o lar de forma voluntária? Porque às vezes a pessoa até abandona, mas não foi de forma voluntária, vamos supor, tá preso, ou tá num hospital em coma, é diferente, tá, gente? Diferente. Então eu preciso do transcurso de 2 anos, sem interrupção nem oposição, ó, a área de 250 metros, porque eu tenho aqui uma espécie de usucapião especial urbana, a metragem é a mesma, 250 metros, utilização para moradia própria ou de sua família, veja, eu preciso de moradia, é para morar, tá? É uma espécie de usucapião especial, veja, só exige 2 anos, nas outras só exige 5, é muito pouco tempo, então veja, eu preciso realmente exercer uma função social muito grande nesse imóvel, eu preciso morar. Não posso ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural, porque se eu tiver outro, eu que vou morar no outro, aqui é para quem não tem, tá bom? Não ter possuidor válido desse benefício anteriormente. Onde está previsto essa espécie de usucapião? No artigo 1240-A, como eu já falei para vocês, tá? Gente, já deu nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido. Tentei trazer aqui para vocês assuntos que são muito cobrados na sua prova em relação aos direitos reais e direito das coisas. Ah, professora, então outras coisas não caem? Caem sim, vocês precisam estudar, não tem jeito, condomínio cai bastante, né? Direitos reais sobre coisa alheia, deem uma lida na hipoteca, veja, hipoteca e alienação fiduciária, gente, é um grande concorrente a ser cobrado na sua prova. Por quê? Tanto a hipoteca quanto a alienação fiduciária sofreram drásticas alterações pela lei do Marco Legal das Garantias. Leiam essa lei. Marco Legal das Garantias é uma lei recente, foi publicada em dezembro, entrou em vigência em dezembro de 2023, faz parte do seu edital e fez mudanças no sistema da hipoteca e da alienação fiduciária, tanto de bens móveis quanto imóveis. Então é um forte candidato a cair também. Veja, nós só teremos 3 blocos de 25 minutos para estudar o que você estudou em um ano inteiro de direito das coisas. Então eu tenho que escolher o que eu vou falar aqui para vocês. E por que eu escolhi o usucapião? Porque ela cai demais na sua prova, muito. Então, eu queria ter feito exercícios aqui com vocês também, não consigo, mas olha só, no final do meu material, eu deixei questões sobre a usucapião para vocês, questões que já caíram no exame da OAB. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o exercício e ao final vocês olham o gabarito que eu vou deixar lá no último slide, tá? Façam. Vocês vão ver que vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir fazer o exercício, vocês vão ver como é que a OAB cobra aquele exercício, o que é que ela efetivamente cobra, tá bom? Gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Pena que passou tão rápido. Se tiver qualquer dúvida, não hesite. Basta me chamar pelo Instagram que eu respondo todo mundo, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho por conta do tempo, mas eu respondo todo mundo. Um abraço, um beijo e ótimos estudos.